tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada de hoje e aquele convite diário para você curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão e participar também nas suas interações aí pelo WhatsApp, 973350038 é o número, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, 12:01, como toda terça-feira, espaço aberto aqui para o Gente que Fala, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa, o nosso dia aqui sempre dedicado para falar sobre os assuntos da comunicação em todas as suas vertentes. E para a nossa conversa de hoje, para análise e para o debate dos assuntos propostos, vamos aqui aos nossos convidados. José Aníbal, economista, senador suplente do PSDB. Aníbal, bem-vindo. Como estão as coisas? Obrigado, Mauro. Prazer estar de novo com você, com os outros participantes do debate e com nossos telespectadores. As coisas estão como as pessoas veem, né? Alguns veem bem, outros veem mais ou menos, e muitos veem que a coisa não anda muito bem, né? Mas, enfim, disso vamos poder falar. Exatamente, daqui a pouco você vai colocar o seu ponto de vista sobre tudo isso. Também com a gente, Tiago Dias da Silva, subprefeito do bairro de Campo Limpo, zona sul da capital. Tudo bem, subprefeito Tiago? Bem-vindo. Boa tarde, Mauro. Tudo bem? Tudo bem a todos que estão ouvindo. Estamos aqui para apresentar um pouco de Campo Limpo, ficar à disposição, esclarecer um pouco das iniciativas que nós já temos, algumas intervenções feitas e tentar discutir um pouco sobre esse atual momento que nós temos passado, muitas dificuldades, mas muita evolução também. Conte conosco. Obrigado pela presença. Para quem está acompanhando aqui pelas redes sociais, vendo tudo por imagens, o subprefeito está no carro, a caminho lá da subprefeitura do Campo Limpo. Também com a gente, Henri Esses, empresário, presidente da Bnei Brit do Brasil, ou melhor, Bnei Brit de São Paulo, e CEO da DNA Internacional. Tudo bem, doutor Henri Esses? Bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado ao convite, obrigado ao Fábio Camonha, obrigado a você, obrigado a todos os telespectadores e especialmente aos demais debatedores. Muito obrigado pela presença e também com a gente no nosso time de hoje, Tony Mastaler, ator, publicitário, diretor e criador de estratégias de marketing político. Tony, tudo bem? Tudo bem, Mauro. Obrigado, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui, dividir essa bancada com o senador, que eu admiro tanto, com o Tiago e com o senhor Henri. Vai ser um excelente papo e eu tenho certeza que eu vou aprender muito. Vamos lá, pessoal, 12:03, vamos puxar aqui o nosso primeiro assunto da pauta de hoje. O tom do anúncio de renúncia de Eduardo Leite ao governo do Rio Grande do Sul ontem deixou o PSDB alerta para uma possível crise interna na disputa pela candidatura ao Planalto. Em coletiva, Eduardo Leite anunciou que não sairá do PSDB, mas deixará o governo a partir da quinta-feira que vem agora em respeito à legislação eleitoral, ficando à disposição para compor um projeto nacional, junto com outros partidos. Vencedor das conturbadas prévias do partido em novembro, o governador paulista João Dória disse que qualquer tentativa de mudar o resultado das prévias seria um golpe. Senador José Aníbal, o que vai acontecer com esse tabuleiro do PSDB agora? Hoje, na coluna de Eliane Cantanhede, no jornal Estado de São Paulo, ela diz o seguinte: se Eduardo Leite renuncia ao governo do Rio Grande do Sul e fica no PSDB, o resultado da equação é que vem aí o golpe contra a candidatura de João Dória. Os tucanos não têm jeito, disse Eliana Cantanhede na coluna dela hoje, no jornal Estadão. Qual que é a sua avaliação, Aníbal? Os tucanos têm jeito, sim. Eu acho que a Eliana Cantanhede está simplificando. Evidentemente que o Dória tem esse hábito, né? Aquilo de que ele discorda, ele estigmatiza, o que, em parte, justifica a baixa intenção e a baixa agregação de votos que ele tem. Na realidade, o partido inteiro, o Brasil inteiro, observa que, desde as prévias, faz 4 meses, o Dória não conseguiu crescer um ponto sequer na intenção de votos. E ele já faz campanha há 3 anos, nesses últimos quase 4 meses, como candidato do PSDB.
e as bancadas estaduais, de deputados, os parlamentares, que vão disputar eleições, dos deputados federais, senadores, dos governadores, vão se inquietando cada dia mais, porque vem esse sinal, esse quadro rígido, né? Não muda a intenção de voto, cresce a rejeição. Isso é muito ruim para disputar a eleição. Um candidato a presidente, é uma eleição presidencial, que é a principal eleição desse ano, que não ajuda a evolução das outras candidaturas. E, por isso mesmo, foi feito um texto, há 10 dias atrás, assinado por todos os ex-presidentes e pelo atual presidente do partido, pela grande maioria dos deputados federais, senadores, pelos candidatos a governador, todos eles dizendo, pedindo ao Eduardo que ele permaneça no PSDB e acenando que há perspectivas de se trabalhar em direção diferente, numa candidatura mais virtuosa do que aquela que está posta. Por que golpe? Nós temos que ter compromisso com o erro, desagregar o partido, fazer o partido fragilizar mais ainda o partido? Não. Nós temos que ir por um caminho virtuoso que contribua para que o partido cresça, se posicione bem no cenário político nacional. É isso. Vamos aí agora ter o Eduardo Leite fazendo campanha também nacionalmente. Não é? Vai visitar os estados, vai conversar com os jovens, como ele mesmo já anunciou. O Eduardo fez um excelente governo no Rio Grande do Sul, muito bem avaliado, muito bem avaliado. O Estado voltou a pagar os salários em dia, o 13º no dia certo, voltou a investir e, sobretudo, ele fez isso numa relação muito aberta, transparente com a Assembleia Legislativa, mostrando, olha, se continuar do jeito que está, vai continuar ruim. Se mudar, fizer a reforma administrativa presidenciária que ele fez, vai mudar e vai melhorar. E melhorou. Então, ele tem, além disso, a característica de ser agregador. Ele não joga no combate a pessoas. Ele, o que insiste muito é colocar foco nos desafios que o Brasil tem e agregar as pessoas, o mais que puder, para enfrentar esses desafios. Senador Aníbal, a dificuldade de João Dória em subir nas pesquisas não é a dificuldade da própria terceira via? Se Eduardo Leite tivesse vencido as prévias e fosse o pré-candidato, ele não teria as mesmas dificuldades? Moro também não consegue subir, a senadora Simone Tebet também não consegue subir. Tudo isso por conta da polarização entre Bolsonaro e Lula. Será que não é uma dificuldade da terceira via e não dos nomes que estão postos? Não. É uma dificuldade termos um candidato, e no Brasil é muito importante isso, a figura que encarna uma posição, termos um candidato com o perfil que o Eduardo Leite tem. O brasileiro está enfadado dessa briga, dessa rinha política cotidiana, está enfadado do ódio, da intolerância. Meu Deus! O Eduardo tem dito, olha, as pessoas que não concordam comigo não são minhas inimigas. Eu não opero na ideia de nós contra eles, eles contra nós. Quem discorda de mim, tem as suas razões e eu respeito. Agora, eu procuro desenvolver meu trabalho mostrando qual o caminho que o Brasil tem que trilhar para sair desse buraco em que se encontra. Os americanos dizem, quando você quer tapar o buraco, a primeira coisa que tem que fazer é parar de cavar. Então, nós temos que parar de cavar esse buraco, tapar o buraco e formular políticas públicas que ajudem esse povo que está sofrendo enormemente. Mais da metade dos brasileiros é pobre, mas é pobreza, uma grande parte, extrema pobreza, miséria e fome. Essa realidade foi mostrada de forma cruel pela pandemia. Eu tenho muita satisfação de, no Senado, ter feito um trabalho. Eu comecei o trabalho e vários outros senadores foram se juntando e nós contrapusemos uma proposta que veio da Câmara que não garantia o auxílio emergencial e nós conseguimos colocar na Constituição 96 bilhões de reais para o auxílio emergencial de R$ 400 para 20 milhões de famílias brasileiras. Não chegou lá ainda, está em 19, espero que esse mês chegue. Né? Durante não só 2022, 23, 24, 25 e 26. Está na Constituição. Então, é possível uma ação política e votaram os parlamentares, 68 senadores dos 80, que o presidente não vota, 68 de todos os partidos, de todos que estão presença no Senado, foram se juntando, nós concluímos a proposta, ela foi aprovada no Senado e a Câmara não mudou.
o que foi muito bom. Então, é preciso o Brasil ter convergência, construir convergências no interesse público. Chega de alimentar privilégios nesse país. Tem que alimentar as pessoas que literalmente precisam de alimentação, precisam de uma condição de vida básica e expectativa de que pode melhorar. O Eduardo Leite, ele desperta esperança nas pessoas e fez um excelente trabalho no Rio Grande do Sul. Olha, Mastalas, o que a renúncia de Eduardo Leite ao governo do Rio Grande do Sul comunica ao eleitor Eduardo Leite, que é do PSDB, partido que tem em João Dória, neste momento, o seu pré-candidato, uma vez que ele foi aprovado em prévias internas do partido. Então, eu estava escutando o senador falar, eu queria, além de tudo que ele falou, eu concordo plenamente, dizer o seguinte: o Eduardo, para mim, é uma coisa tão importante para o quadro nacional, porque assim ele faz o eleitor começar a observar que vamos parar com essa bobagem, essa idiotice de dizer, pô, mas a gente não tem candidato. Olha caras como o Eduardo e como alguns outros, o sarrafo foi elevado acima, o nível é bom, a proposta é boa, a pessoa é boa. Você traz um coeficiente novo ali. E, se me permite, nesses dois aspectos, quando você põe o João Dória e põe o Eduardo, do ponto de vista da comunicação, por pesquisas normais que a própria equipe do Dória tem, ele é um cara inteligentíssimo, você precisava começar primeiro a desconstruir uma coisa que ele construiu. E aí você tem um tempo para essa desconstrução, para depois fazer esse outro trabalho. No caso do Eduardo, tudo o que ele construiu já o impulsiona para só fazer uma questão de divulgação, uma capilarização de quem é Eduardo Leite, porque o nosso país é muito grande, o nosso povo, infelizmente, tem um pouco menos de informação. Então, o que acontece? Você agora traz essa informação. Olha, existe uma opção que não é a opção da guerra, a opção do nós contra eles, a opção do... porque, assim, se ganha o Lula, com certeza, isso não fui eu que falei, o Michel Temer colocou, com certeza os bolsonaristas vão levantar tudo. Se ganha o Bolsonaro, com certeza os lulistas vão. Então, você precisa apaziguar. Um nome é muito bom para apaziguar. E aí você, Mauro, tem razão. Puxa vida, mas a terceira via não é uma característica dessa? Não é da terceira via, é dos equipamentos de comunicação que estão sendo usados. Porque está se cometendo um equívoco nesse momento aí. E um cara como o Eduardo, indo para o ambiente nacional, vai fazer bem para a eleição, vai fazer bem para o Brasil e para todo mundo. Henri Hesses, se olhar sobre o nosso tema. Eu sou judeu, saído do Líbano em 67, imigrante ao Brasil. E eu sou judeu libanês e tem um ditado milenar, tem mais de 5.000 anos, que diz mit albe wala galbe, que significa melhor alterar o curso do rio 1000 vezes do que ir ao destino errado. Eu, independente de filiação partidária ou adoração partidária, como costumo dizer, eu fico muito feliz quando surgem quadros qualificados, quando surgem exemplos de jovens diversos e bem preparados, independente dos quadros partidários, mais uma vez eu digo. Eu acho que o Brasil precisa incentivar essa juventude nossa a participar cada vez mais com ativismo nas eleições deste ano. Votem a quem votarem, escolham com erro quem eles escolherem e vão aprender a evoluir, a fazer um Brasil melhor. Esse é meu ponto de vista. Subprefeito Tiago Dias, se olhar sobre esse nosso tema. Eu acho muito válido. Talvez para os interesses partidários, como o PSDB, é um grande prejuízo, porque você tem duas cabeças enormes, você tem ideias diferentes, mas que contribuem muito para o nosso país. Agora, para a democracia em si, para o exercício da cidadania, eu acho que é extremamente válido. Quanto mais pessoas você tiver com uma cabeça atual,
Você pega o Eduardo, que ele vem com um posicionamento totalmente diferente. Você tem o Dória, que ele é muito articulado na questão do capitalismo, na economia, e ele consegue traduzir isso muito bem, de uma forma muito eficiente nas contas. Mas você pega também o Eduardo, que já tem um pensamento de você utilizar todos os recursos que você tem em prol da sociedade, em prol de fazer o social, com uma outra gama de outros candidatos, que cada um tem um perfil diferente, mas que conseguem contribuir ativamente. No dia das eleições, isso daí vai ser muito importante. Você não vai ficar mais naquela dúvida, naquele mesmíssimo. Realmente, as classes elas vão se identificar com um segmento, vai ter um representante, independentemente do partido, mas que vai realmente se identificar com a ideia, com a postura deles numa administração nacional, e é isso que vai enriquecer ainda mais. Eu acredito que, com essa posição hoje, com esse ano nas eleições, nós temos quebrado um paradigma do mesmíssimo, e todas as campanhas a partir de agora vai ter uma gama maior de players, de pessoas que têm realmente se capacitado, têm se profissionalizado a política, têm encarado a política não mais como uma atuação aventureira. Você vê que hoje os nossos candidatos eles estão mais preparados. E isso é que vai dando mais credibilidade para que as pessoas, até mesmo jovens, a partir dos 16 anos, tirem o seu título e venham participar mais ativamente da vida política. Eu acredito que esse ano, pode colocar isso daí, Mauro, esse ano é um divisor de águas na política, e a partir de agora as campanhas elas serão muito mais profissionais e vai exigir muito mais dos candidatos, até porque o público-alvo, que é o cidadão, ele está muito mais esclarecido. Então, a análise, o estudo é muito mais apurado que só um voto. Senador Aníbal, para a gente encerrar esse tópico, quais seriam as chances de uma chapa pura, Eduardo Leite, Dória, ou Dória, Eduardo Leite, enfim, conforme o que o PSDB achar mais conveniente? O PSDB e a opinião pública, não é? Porque agora as pesquisas se sucedem e vão avaliando a evolução de cada qual ou não. Evidentemente que sempre existe essa hipótese. Tem outras correntes políticas que vão estar envolvidas nesse movimento e precisam concordar com isso. Eu queria ressaltar a candidatura de Simone Tebet. Eu tenho muita expectativa de Simone Tebet cresça nas pesquisas. Ela é uma ótima candidata, ela esteve muito associada comigo nessa garantia constitucional do auxílio emergencial, ela conhece profundamente o parlamento e teve um desempenho muito forte na CPI da Covid. É uma pessoa que merece toda a confiança. Também já se falou muitas vezes de uma chapa dela com o Eduardo, independentemente de quem vai ser o quê. O fato é que as coisas se abrem, porque na contrapartida daquilo que você mencionou no início, a terceira via está travada. O Ciro e o Moro ficam ali entre 678, 876, estão ali parados. O Dória está travado nos dois. A Simone agora começa a crescer, porque começou a aparecer na televisão e se tornar uma figura mais conhecida nacionalmente. E agora, com a entrada do Eduardo, eu acho que vai animar aí a circulação, o debate. Eu vi que o Tony falou disso com muita propriedade, né? Vai permitir que se converse mais, e quanto mais se conversar, melhor. Como disse o governador Eduardo Leite, a renúncia me abre muitas possibilidades e não me retira nenhuma. Disse exatamente essa frase ontem. É isso. 12h19, a gente segue para mais um tema aqui. O ministro Milton Ribeiro pediu demissão do MEC para tentar reduzir o desgaste do governo do presidente Jair Bolsonaro. Milton Ribeiro se tornou alvo de grande pressão após a revelação de um esquema informal de obtenção de verbas envolvendo 2 pastores sem cargo público. E na carta de demissão entregue ontem ao presidente, o ex-ministro afirma que jamais realizou um único ato de gestão que não fosse pautado pela correção e disse que solicitou a Bolsonaro a sua exoneração para que não paire nenhuma incerteza sobre a sua conduta ou a do governo. Tony Mastaller é o 4º ministro da Educação do presidente Bolsonaro em menos de 4 anos. O que isso comunica? Comunica... meu Deus. Né? Olha, eu gostaria de começar respondendo pelo seguinte. O senador acabou de colocar muito bem, quando ele colocou assim, o PSDB vai decidir e a opinião pública, porque ele é um estrategista, é um cara experiente e sabe
muito bem que essas cabeças agora acompanham a métrica do que está acontecendo via pesquisas. Pesquisas são importantes, são ferramentas que mostram, porque os algoritmos das redes sociais e da nossa relação pessoal nos fazem viver em bolhas. Então, muitas vezes, a gente está acostumado, todos estão dizendo isso no meu grupo de WhatsApp, etc. Então, eu imagino uma realidade que não é a realidade. Para isso, existe a boa pesquisa, para posicionar você sobre o que efetivamente está acontecendo e nortear a sua ação. O que aconteceu nesse caso? Foi feita uma pesquisa e percebeu-se, no grupo que coordena o trabalho do presidente Bolsonaro, que não era um momento interessante de se ter essa pedrinha no sapato. Falasse o que falasse, vou pôr minha cara no fogo, eu acho que ele misturou um pouco as coisas ali, mas enfim. O que acontece nesse momento? Avalia-se, não posso correr risco, tem um ano aí que eu preciso andar. Então vamos tirar, que aí eu fico com aquele argumento, vou me defender, o argumento para o bolsonarista. O bolsonarista não estava nem preocupado com isso, mas aí o médio bolsonarista já olha e fala, não, mas está vendo? Já não está mais no governo, isso é positivo, não sei o quê. Então, numa decisão estratégica, a coisa vai andando. Quanto ao caminho do quarto ministro, eu realmente acho complicado. É um ministério, não que os outros não sejam, mas tão importante, tão sensível, tão necessário para as nossas tão judiadas futuras gerações. Que país nós estamos deixando para essa turminha pequena agora? Meu Deus do céu, sabe? Então, assim, eu só tenho a dizer o seguinte: que bom que é um ano de eleições, que eu espero que todos tenhamos muita luz e que o melhor aconteça. É isso. Senador Aníbal, se olhar sobre esse tema, o quarto ministro da Educação do presidente Bolsonaro em menos de 4 anos a sair do cargo. Olha, isso é uma barbaridade. É uma coisa absolutamente absurda quando estamos falando de educação. O Paulo Renato foi ministro da Educação do Fernando Henrique 8 anos. Veja o que ele conseguiu, né? Universalização do ensino, a questão do material escolar foi reformulada, passou a chegar no tempo e hora, a intervenção no que se refere à formação profissional, qualificação profissional, tem que ter começo, foco, projeto, não é? Datas. Como é que pode? 3 anos e 3 meses, 4 ministros, não dá um por ano, né? Isso se contava que esse daqui termina o mandato do Bolsonaro. O Bolsonaro é sempre temerário, né? Ele está sempre indo além para testar os limites da adesão. Quando ele disse que ia pôr a cara, ele quis passar um sinal de dizer, olha, eu vou manter. Agora percebeu que até os pastores estão contra esse tipo de atitude e tal, pelo menos publicamente manifestaram isso, e teve que recuar. Eu apresentei uma emenda, Mauro, foi a única emenda que eu apresentei nesse segundo semestre do ano passado, ocupei o cargo de senador, uma emenda de 34 milhões de reais para concluir uma obra do INCOR, aquela que dá para a Avenida Rebouças. Ela está inacabada há mais de 10 anos. Aquilo é um centro de treinamento e capacitação que, com esse recurso, vai ser concluído e vai receber todo o equipamento necessário. Uma emenda, eu disse, eu aceito a emenda se tiver possibilidade de deixar muito claro para onde ela se destina e para o que ela se destina. O INCOR é o melhor hospital de coração e pulmão da América Latina. Se for pensar bem, deve ser do Hemisfério Sul, né? É um hospital de excelência, como disse o Mário Covas. Atendeu a ele, governador de São Paulo, como atende as milhares, milhões de pessoas que vão ao INCOR todos os anos, da cidade de São Paulo, da Grande São Paulo, do estado de São Paulo, do Brasil e até gente de fora. Eu fiquei muito feliz de fazer uma emenda que você pode divulgar. Como é que um gestor público, um ministro de Estado, concede emendas que ele não pode divulgar? Qual é o propósito verdadeiro dessa emenda? Não pode, é dinheiro público. E parece que, no caso dos pastores, eles procuraram se beneficiar pessoalmente desse recurso. Isso é crime. O Brasil tem que se indignar com essas coisas. Nós não podemos banalizar a corrupção, a roubalheira.
O povo está sofrendo, a carestia está aumentando e os privilégios continuam. A possibilidade de descolar a emenda para depois tirar benefício pessoal, isso é crime, precisa acabar definitivamente. Esse ministro não tem a menor condição de voltar. Ele foi incapaz de cuidar da seu próprio quadrado, né? Foi licencioso e teve uma convivência que parece muito próxima com esses dois pastores, além do fato de que isso configurar um outro crime. Como é que você tem gabinete paralelo dentro do governo? Infelizmente, o exemplo aí foi do Bolsonaro, que criou o famoso gabinete paralelo dentro do Palácio do Planalto. Mas o Brasil precisa resolver essas coisas, senão não resolve o essencial, melhorar a vida dos brasileiros. Meio-dia e 26 agora, programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com apoio do Instituto Orbis de Pesquisa, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais. Próximo tema por aqui. A Prefeitura de São Paulo concluiu a primeira etapa das obras de canalização e contenção dos córregos Diniz e dos Brancos, na zona sul da cidade. As intervenções foram iniciadas em julho do ano passado e receberão, no total, um investimento de 41.300.000. A Prefeitura, por meio da CIURB, trabalha agora na canalização de mais 120 metros do córrego Diniz, no trecho entre a estrada do Campo Limpo e a Avenida Amadeu da Silva Samelo. As obras devem ser finalizadas no mês de agosto. Subprefeito Tiago Dias, o que a população aí do Campo Limpo, do Capão Redondo, das imediações, precisam saber sobre esse trabalho de canalização desses dois córregos, Diniz e dos Brancos? São obras que realmente há muito tempo já eram necessárias, Mauro. A nossa região ela sofre muito com as questões dos alagamentos. Todo final de ano, começo de ano, com as chuvas de verão, são muito castigados. Por mais que nós façamos as intervenções de limpeza de córrego, desassoreamento, ainda não era o suficiente para atender a população da maneira que realmente elas precisavam. A canalização desses dois córregos, elas foram providenciais porque são a espinha dorsal nessas duas regiões, tanto no Campo Limpo como no Capão. Veja que nessas últimas chuvas que nós tivemos, a obra do Ribeiro dos Brancos ela foi extremamente importante porque as águas elas passaram dentro do córrego numa altura de 4 metros e ela não transbordou. Então, trouxe uma segurança maior. Nós agora estamos numa segunda etapa, que é a ampliação dessas obras de canalização. A nossa intenção ao término desse ano, conseguir realizar essas extensões de canalização nesses dois córregos, porém também iniciar outras obras em outros afluentes que são extremamente estratégicos e que acabam por impactar diretamente na questão dos alagamentos. Então, nós temos ali na Avenida Elis Mas, tem outros planos também do prefeito Ricardo Nunes, da implantação de mais 2 piscinões, um reservatório na Elis Mas e um piscinão aqui em Campo Limpo também, ali na Vila Ernesto, que são pontos de alagamentos, que já tem a canalização do córrego principal, tá? Mas que é extremamente... Problemas com a conexão do nosso subprefeito do bairro do Campo Limpo, na zona sul da capital, o Tiago Dias da Silva, caiu a conexão dele aqui na nossa videoconferência, mas a gente segue essa conversa. Ele falava sobre a questão das chuvas, dos alagamentos, que é um problema crônico, não só nos bairros da Zona Sul, mas é um problema de São Paulo, de toda a região metropolitana, e a gente vive esse final de março com as águas que são sempre muito complicadas aí e trazendo esse risco para toda a cidade de São Paulo. Senador Zé Aníbal, como é que o senhor observa, antes que a gente consiga aqui uma nova conexão com o subprefeito Tiago Silva, essa questão das mudanças climáticas? A gente já está avisado, né, dos estragos que podem vir com toda essa situação, né? O senador está fechado, seu microfone. Dos estragos que podem vir e dos estragos que já estão ocorrendo. Sim, agora sim. Mesmo, Petrópolis. Aqui em São Paulo, Franco da Rocha, Francisco Morato, morreram quase 30 pessoas, desabamentos, áreas de risco e tal. Isso é um desafio e tanto.
O governo de São Paulo, que é um governo que tem bons recursos, o ano passado, Mauro, o ICMS de São Paulo cresceu 26% com relação a 2020. Em 2021, foi 26% a mais. Tira 11 da inflação, foram 15 bilhões a mais de 20 bilhões de reais. Isso é recurso suficiente para se fazer um programa intenso de combate à área de riscos, de habitação e de saneamento, não é? Eu vejo de forma muito positiva o que está sendo feito aí. O Campo Limpo, que envolve o Capão Redondo, parece que nessa estatística que eu tenho de população, são 650 mil pessoas, é uma cidade de porte grande, não é? Tudo que se puder fazer ali em matéria de preservar a saúde da população, canalizando córregos, desobstruindo, não é? Fazendo com que essas enchentes tenham pelo menos um horizonte de término, é positivo. Eu ajudei agora, por solicitação do secretário da Fazenda de São Paulo, em dezembro eu conversei com o ministro Guedes, quando o secretário me solicitou, pedindo a ele que acelerasse o acordo entre a Prefeitura e o governo federal de troca do Campo de Marte pela dívida de São Paulo. Finalmente, esse acordo ontem foi celebrado na Prefeitura pelo prefeito, veio até aquele ministro supremo, Cássio Nunes, né? E São Paulo vai ter agora dispor de 250 milhões de reais que pagava por mês de dívida, 3 bilhões por ano, que serão recursos adicionais para investimento, que certamente o prefeito Ricardo Nunes vai dirigir para essas áreas que atendem as populações de São Paulo que vivem em áreas de risco, que sofrem enchentes, e para muitos outros fins. Subprefeito Tiago Dias, novamente com a gente, agora reconectado, acho que está tudo bem aí com o seu sinal de vídeo e de áudio. Subprefeito, existe uma intervenção lá no Campo Limpo, na Avenida Carlos Caldeira Filho, que é a avenida onde fica a sede da subprefeitura. Tem a ver com essas obras que estão sendo realizadas ou é do governo do estado, tem a ver com o trabalho de coleta ali para despoluição do rio Pinheiro? Não, nós temos obras paralelas e temos dividido o nosso território com a Sabesp. Então, tem muitas obras, principalmente dos consórcios dos afluentes do Rio Pinheiros, que nós temos realizado concomitantemente. Essas obras que você falou é da Sabesp, essas e outras que já estão espalhadas. Nós temos aproveitado o mesmo momento, por quê, Mauro? A comodidade das pessoas, e até mesmo, por que não falar do bem-estar, da dignidade das pessoas, ela precisa ser respeitada. Obras são coisas que realmente tiram a paz, acabam impactando no trânsito, acabam impactando na vida das pessoas. Me reuni com a superintendente da Sabesp, decidimos fazer as obras em paralelo, ao mesmo tempo, para que, uma vez solucionando, uma vez encerrando essas obras, aí haja um pouco de paz e realmente nós possamos ver qual é o resultado positivo dessas intervenções. Então, essas obras que você falou são da Sabesp. Outras obras que nós temos feito algumas obras em separado, outras até ao mesmo tempo, paralelo, para resolver isso de uma vez por todas e dar um pouco de paz quando terminar essas obras. Para o próximo verão, subprefeito, a população do Campo Limpo e ali as adjacências, né? Todo mundo pode ficar mais tranquilo. O que eu destacava aqui com o senador Aníbal, estamos avisados, as mudanças climáticas estão trazendo cada vez situações piores de chuvas, maiores acumulados, enfim. Então, o trabalho está sendo feito para essa tranquilidade ocorrer. Já para o próximo verão, isso vai acontecer? Temos corrido para isso. Isso é um compromisso que eu tenho até o final do ano. Conseguimos já entregar a primeira etapa desses 2 córregos gigantes, que é o Diniz e o Ribeiro dos Brancos. Já iniciamos outras obras de contenção em outros córregos que realmente impactam diretamente, mas as obras já começaram. A minha meta é, até julho, começo de julho, nós termos iniciado todas as obras que são em pontos estratégicos. E até o final do ano, nós temos, pelo menos, encerrado em alguns locais a canalização, seja com muro de contenção, seja com gabião, seja como for, e restaurar a questão das vias. Ampliamos bastante o nosso trabalho estratégico de limpeza em todos os pontos. Temos trabalhado uma coisa que eu acho interessante, e se puder me fazermos coro nisso, é trabalhar a questão da educação da população. Muitos pontos viciados, quando eu comecei, reduziram bastante, mas eu repito, às vezes o pessoal fala, mas
vocês utilizam a verba de forma ineficiente em lugares, em áreas que são desnecessárias. Veja, se nós conseguimos conter, com base na educação, e mantemos a zeladoria e contemos esse ponto de descarte, é um valor que nós não precisamos utilizar nessas questões emergenciais e podem ser remanejados em outras áreas, né, Mauro? Eu tenho batido muito isso. Eu vou estender num outro assunto aqui, subprefeito. A gente falou das chuvas, vamos falar também um pouquinho do lazer, dos espaços para diversão da população da Zona Sul aí, que são carentes. O Parque Linear do Horto do IP vai ser um espaço importante para caminhadas, enfim, para atividade física. Nós conversamos bastante, nós temos afunilado muito a nossa relação com a Secretaria do Verde em relação aos parques lineares. Ontem mesmo nós tivemos uma outra discussão, tem andado bastante, eu achei muito legal porque conversas que não havia antes, hoje já tem. A Secretaria do Verde está muito acessível, sempre foi, mas está cada vez mais. E agora as nossas discussões, mês passado eu já assumi a presidência do CADES, nós temos agora discutido isso em várias vozes. Então o projeto está caminhando mais rápido porque tem sido feito em diversas mãos. Subprefeitura, como a responsável pelo local, Secretaria do Verde, como competente para o desenvolvimento do projeto dos parques lineares, e a população. Agora, nós temos discutido isso em conjunto, então tem sido bastante profícuo. Temos essa meta também, de via Secretaria do Verde, a gente conseguir tirar de uma vez por todas esses parques do papel e conseguir a implantação deles. Muito bem, 12h37, aqui no programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. A gente vai seguir com mais um tema por aqui, para análise do nosso Henry Esses. Henry, olha, a eterna disputa entre direita e esquerda, a guerra na Ucrânia, as mudanças climáticas, a cultura, quais refugiados são mais bem tratados, o Lollapalooza e até o tapa de Will Smith em Chris Rock se tornaram motivos de discussões acaloradas e de agressões. Enfim, esse tipo de intolerância pode parecer irrelevante, mas seu resultado é retratado numa pesquisa recente da Unicamp, que aponta que existem hoje no Brasil pelo menos 530 grupos neonazistas, um aumento de 270% em relação ao que se conseguia identificar em janeiro de 2019, ou seja, pouco mais de 3 anos, né? Quais são as preocupações em relação a essa constatação, Henry? Obrigado pela pergunta. Nós, da Bnei Brit Brasil, e especialmente eu, na minha formação, desde a área do direito, desde tenra idade, o assunto da intolerância é um assunto que nos preocupa muito. Estamos aqui com o subprefeito de Campo Limpo, onde tem grave vulnerabilidade, inclusive no município e na área onde está Campo Limpo. Eu quero seguir a temática. Ontem comemoramos o dia do primeiro aniversário no estado de São Paulo, na Lesp, comemorando o Dia da Tolerância Religiosa. E nós estivemos presentes, junto com o nosso presidente da Bnei Brit Brasil, o Dr. Abraham Goldstein, com a deputada estadual Damares, a qual eu cumprimento aqui. Eu quero dizer que o Brasil é um exemplo, e isso não é uma lenda, isso não é ficção, é um exemplo de tolerâncias, tanto religiosas, quanto raciais, quanto as mais graves, tais como fascistas, como nazistas, etc. e tal. É uma grande preocupação da comunidade judaica o recrudescimento do nazismo no mundo, e especialmente no Brasil, em alguns lugares muito específicos. Temos um trabalho maravilhoso feito junto a todos os governos estaduais e federal para essa proteção. O Brasil veio a se somar ao IHRA, que como membro observador, com o apoio do Itamaraty nesse governo federal. Basicamente, é o dia da lembrança do Holocausto, é um dia oficial internacional que acabou de ter a participação do Brasil
na Grécia, em Atenas, junto com mais de 60 países. Eu acho que o Brasil vai bem nesse aspecto. Pouco se fala, pouco se mostra, mas, no fundo, silenciosamente, de modo silente, de modo produtivo e pragmático, o Brasil trabalha muito bem os assuntos de tolerância. Eu prefiro chamar assuntos de tolerância do que intolerância, porque nós somos massivamente tolerantes. Quanto a todos os demais assuntos que você falou, eles se autorrespondem. Todos eles não deveriam acontecer. A guerra na Ucrânia é lamentável. Nós temos uma descendência judaica massiva no Brasil, descendentes de ucranianos, entre elas Clarice Lispector e outros. Existe até muito material intelectual e artístico, muitos artistas que pertencem às emissoras mais importantes do Brasil são dessa região, trouxeram muita intelectualidade, e nós temos cientistas muito importantes no mundo que saíram dessa região. É lamentável que não se respeite soberania em qualquer lugar do mundo. O senhor falou sobre essa solenidade ocorrida na Assembleia Legislativa. Como é que as entidades judaicas, as mais diversas, travam uma interlocução com os poderes, com o legislativo, com o executivo, a partir, por exemplo, dessa homenagem ocorrida ontem, numa sessão solene, para levar essa preocupação que a gente aponta aqui, né, que é essa questão do crescimento dos grupos neonazistas? Qual é a interlocução das entidades judaicas, de uma maneira geral, com o poder público? É importante salientar que nós temos o Dr. Fernando Lutemberg, hoje é nosso representante na OEA no Brasil, como primeiro responsável no Brasil em todos os anos da República, como o cargo que ele ocupa dentro da OEA é exatamente como interlocutor brasileiro contra o ato de racismo e de antisionismo que se confundem muitas vezes e quase sempre de modo corriqueiro e interessado, que seja assim, para que se misturem os assuntos antisionistas como antissemitas, num país onde que nós temos uma farta amizade e solidariedade junto com o povo brasileiro, onde a comunidade judaica, você perguntou bem como que ela se comunica pelo exemplo. Ela se comunica se interessando pelas ações de vulnerabilidade onde estejam. Nós temos dentro do nosso ensinamento desde tenra idade, nós somos chamados o povo do livro, nós somos um povo educado, e uma das coisas que mais nos preocupa é a educação. Tentamos apoiar, não de modo laico, nada orientativo religioso, o Brasil inteiro, onde existem problemas de educação, existe sempre cientistas políticos, professores, diretores universitários, líderes da comunidade de todos os estados e municípios se interessando em apoiar a educação. Pela educação, e essa é uma grande luta, exemplo do que a gente viu na Ásia, em síntese, o que aconteceu na Coreia em 20 e 30 anos, nós podemos ver que nós podemos mudar o mundo pela educação. Mudando o mundo pela educação, teremos mais tolerância, teremos melhores ações políticas, teremos melhor saúde, teremos tudo o que almejamos no sentido de um futuro promissor para a nossa juventude. E que a história seja contada e recontada, não é, Henri? Para que as pessoas, especialmente as gerações mais novas, tenham o devido conhecimento, para que a história terrível não se repita, não é verdade? A gente precisa contar sobre o Holocausto, por exemplo, para que a história não se repita. O tempo passa e as novas gerações acabam não conhecendo a história ou acabam conhecendo de forma distorcida. É importante que a gente insista nessa tecla, não é verdade, Henri, para a gente encerrar esse tópico? É muito importante falar disso, lembrando que desde os anos de 1500, já com a Inquisição que aconteceu na Espanha, a história é muito pouco contada,
nós temos o Brasil talvez com mais de 40%, 45% de cristãos novos, com valores judaicos e com ensinamentos, os mesmos que carregamos desde os tempos milenares. Então, nós começamos a contar essa história a partir disso. Nós temos sempre interesse, dentro de uma ação cultural, das mais diversas, desde as ações culturais mais populares, tipo o Carnaval, muito provavelmente nós estamos fechando com o grupo da Vai Vai para o ano que vem, 2023, vão contar Brava Gente Brasileira, Judeus Valorosos, contando a história desde 1500, de gente que esteve aqui no Brasil, desde Sabin, desde os colonizadores. Claro que nós não vamos enaltecer jamais uma colonização forçada que foi feita por Portugal e Espanha, mas Sim. sem a educação, sem o crescimento, sem a ciência. E quando a gente fala do Holocausto e a gente conta a história, deve ser recontada, e agora a gente vem para a Páscoa, onde a gente conta, inclusive, o exílio do Egito, você veja que são histórias recorrentes e a humanidade não aprende e sempre tem grandes sacrifícios humanos e valores claros que são inertes, ninguém nasce ruim, são ensinados de modo muitas vezes intencional e criminoso por lideranças políticas. Agora vemos isso na Rússia, lamentavelmente. E eu acho que a única preocupação que temos que ter e a consciência que temos que ter, que só a educação e a repetição da informação de modo transparente, de modo objetivo, de modo que possa ensinar as futuras gerações. Nós fazemos isso nas escolas municipais, estaduais e federais, em apoio a todos os governos, temos amizade em todos os governos. Eu quero dizer que o Brasil participa, junto com a comunidade judaica, nós somos apenas 100 ou 120 mil no Brasil, parecemos muito mais, pelas nossas ações e pelo apoio que fazemos junto com as instituições da comunidade maior. Faltando 12 minutos para 13h agora, uma parada breve aqui nessa edição do programa Gente que Fala, edição de terça-feira. Mensagem do nosso apoiador, voltamos em seguida. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis. Porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 11 minutos para 13h, a gente prossegue por aqui com o programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. O governo federal anunciou que substituirá o general Joaquim Silva e Luna na presidência da Petrobras. Para a vaga, o Ministério das Minas e Energia indicou Adriano Pires, fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura, economista Adriano Pires. A mudança precisa ser confirmada pela Assembleia Geral dos Acionistas da estatal, que está marcada para o dia 13 de abril. O presidente Jair Bolsonaro tem criticado a empresa por seguidos reajustes nos preços dos combustíveis e chegou a dizer que, se resolvesse, daria um murro na mesa para obrigar a estatal a reduzir os preços. Senador Aníbal, essa troca de cadeiras na Petrobras, nesse aspecto, não muda nada. Adriano Pires, economista Adriano Pires, é uma figura do mercado que apoia a política de preços que está em vigor hoje, que é vigente hoje na Petrobras, né? Mauro, eu conheço bem o Adriano. Ele foi, quando eu fui secretário de Energia, eu o convidei para ser membro do conselho da CESP. E tenho tido boas relações com ele. Várias vezes encontramos em Brasília, conversando sobre a crise hidroenergética
e especialmente sobre a questão dos combustíveis. Teve uma discussão sobre isso em Brasília em novembro e dezembro. Eu apresentei ao senador Jean Paul Prats 2 emendas. A primeira emenda ele acatou. Ele estava prevendo colocar na exportação dos derivados de petróleo, e no petróleo, uma taxa. Eu consegui demover o senador de fazer isso. Isso ia criar dificuldades para o Brasil no mercado de petróleo e não ia resolver nada o problema do preço dos combustíveis. A segunda proposta que eu fiz foi de usar os dividendos pagos pela Petrobras e também os dos royalties, né, para que pudesse haver um fundo de estabilização do preço dos derivados de petróleo em momentos de crise. E eu sei que o Adriano Pires concorda com essa ideia. Tem muita gente que questiona, tem muita gente que quer deixar tudo como está, né? Mas se é possível fazer um fundo de estabilização, porque, veja, de 15 dias para trás o dólar só cai. Já caiu o preço na bomba? Não. Nada. Não, mas o dólar caiu. Caiu uns 30 centavos. Isso tem que ter essa nos tempos que correm hoje, com internet, com tudo, o online total, né, é possível você ir graduando. Esse fundo, ele, se crescer muito o preço, ele intervém e promove, digamos assim, uma redução do preço. Quando o preço cai, o fundo se recompõe. Quer dizer, você estabiliza. É um projeto mais sensato do que dar murro na mesa e dizer que não vai acontecer, que não sei o quê, que aí sim você desorganiza tudo. Eu tenho expectativa, até mandei um recado para o Adriano ontem, desejando sucesso a ele, que ele consiga fazer uma política muito positiva na Petrobras, especialmente com relação ao botijão de gás, que leva uma parte da renda dos trabalhadores hoje a R$ 160, e dos combustíveis em geral para os aplicativos, para os taxistas, para o pessoal, e mesmo para os caminhoneiros independentes, que não fazem parte de empresa, para que melhore um pouco a condição de renda desse povo e ela não caia tanto com esses aumentos tão violentos. Pessoal, faltando 7 minutos para 1h agora, as perguntas da nossa audiência. Eu vou pedir bastante brevidade a todos, que temos uma pergunta para cada um. Eu começo com o Henry S. Henry, o seu Jaime do Jardim Bonfilholi participa aqui todos os dias com a gente e está te perguntando o seguinte: a sua posição sobre países árabes que reconheceram o Estado de Israel pela ação diplomática de Donald Trump. Eu acho que nós vivemos um século, que é o século XXI, muito valoroso. Tivemos agora um encontro dos países árabes em Tel Aviv, que acabou de acontecer nos últimos dias, nos últimos 2, 3 dias, com presença de mais de 6 estados. Foram convidados os palestinos que quisessem participar e que pudessem se desprender dessa máquina muito difícil da política palestina, que não deixa o governo e o povo palestino sobreviver ao massacre político que eles se encontram e que não permitem que eles façam uma relação positiva com Israel. Eu quero dizer que nós contamos que não só os povos árabes estão se juntando, mas todos os povos muçulmanos do mundo, inclusive grandes nações, estão sendo convidadas, como Malásia, Indonésia e outros que não se fala na grande mídia. Eu quero dizer que a Arábia Saudita já vinha sendo amiga e fazendo apoio estratégico junto com os Estados Unidos e Israel há mais de 15 anos, que Bahrein, a exemplo do que aconteceu na Jordânia, no Egito, há mais de 20 anos, com o falecimento, inclusive, do presidente Yitzhak Rabin e do Anwar Sadat e de todos os acontecimentos históricos que nós conhecemos. Eu quero dizer que é um momento histórico muito interessante, que a grande mídia deveria cada vez mais publicizar e o apoio a que esses entendimentos aconteçam, a exemplo do que acontece hoje nos Emirados Árabes. Emirados Árabes hoje é o maior hub árabe para todo o Oriente Médio e Ásia. E Israel talvez seja o maior interlocutor e investidor
depois dos Estados Unidos nos Emirados Árabes. Muito bem. Tony, o Fernando Coelho, no nosso canal no YouTube, pergunta como convencer os jovens a tirarem o título de eleitor e votarem, claro. É muito desafiador no bom sentido, né? O jovem é, por naturalidade, uma pessoa animada, uma pessoa contestadora, é uma pessoa que ainda está com muita energia positiva no sentido de buscar soluções. Eu acho o jovem imprescindível de participar em quaisquer momentos da vida do nosso planeta. Então, assim, é mostrar para ele que a maneira dele cuidar bem do avô, do tio velho, dos pais queridos, é ele entrando na política agora, ele participando disso, daquele que ele precisa que seja cuidado. É isso, você inspira isso neles. Graziela Mota, no nosso Instagram. Subprefeito Tiago, ela quer saber como é que anda a briga dos moradores da região aí contra as dark kitchens, especialmente no Panambi, aí na região do bairro de Vila Andrade. Isso é um assunto bastante delicado que tem acontecido aqui, porque, de um lado, a situação econômica é um empreendimento interessante que reduz o desemprego, consegue empreender mais agilidade na entrega de fast food, tudo. Porém, o local onde foi escolhido pela empresa para fazer é um local que é extremamente delicado, e eu apresentei já essa temática aos vereadores na Câmara, até o vereador Isaac Félix, que ele adotou esse assunto e está debatendo lá. Por quê? Quando a empresa ela dá entrada no pedido para desenvolver o projeto, ela só apresenta a planta baixa. E a planta baixa ela se enquadra na zona mista, que ali o Panambi é uma zona mista, então, teoricamente, ela tem o direito de construir. O dilema todo é o pós, é o final, que acaba se contornando, se demonstrando como empreendimento industrial. E o empreendimento industrial não teria como ser feito ali. Daí aconteceu essa discussão. Sentei com ambos os lados, nós conseguimos apaziguar, a empresa ela resetou um pouco, ela suspendeu as obras até resolver esse dilema, então está em discussão na Câmara. Por enquanto ainda está calmo, espero que a gente consiga encontrar uma solução definitiva para continuar essa normalidade. Senador Aníbal, bem rapidinho, poucos segundos, o José Carlos Coutinho no Facebook, ele diz assim, muito tem se falado sobre uma aliança do PSDB com o PMDB e o União Brasil. O União Brasil que uniu o Democratas e o PSL. Aí ele pergunta se dá para dizer que esses partidos são realmente de centro. Só para lembrar, né, na história, o PSDB é uma dissidência do PMDB, né? Olha, alguns interpretam como de centro, uns mais centro-direita, um pouco mais esquerda, centro-centro. Isso é um pouco irrelevante hoje. O importante é que haja agregação. Eu quero aqui agradecer muito ao Tony, porque ele me deu um mote bom para estimular os jovens a tirarem o título de eleitor. E ao Henry, pelo que ele pôde dizer aí, eu concordo plenamente com ele. Diversidade, tolerância, chega de guerra. Uma hora dessas, se a gente não se cuidar, nós vamos nos exterminar. A gente vai botar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala, de terça-feira, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. O agradecimento a todos aqui que participaram. Economista José Aníbal, senador suplente do PSDB, o Tiago Dias da Silva, subprefeito do bairro de Campo Limpo, aqui na zona sul da capital, o empresário Henry Esses, presidente da Bnei Brit do Brasil, ou do Bnei Brit de São Paulo. Pela segunda vez aqui eu me confundi, Bnei Brit de São Paulo, e também CEO da DNA Internacional, e o Tony Mastaler, ator publicitário, diretor e criador de estratégias de marketing político. Obrigado pela presença de vocês, em nome de toda a nossa equipe. Na mesa de som com a gente hoje, Isaac Barros, valeu Isaac pelas operações, Sérgio Souza, na gerência técnica da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Esquiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e do outro lado, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Musical Trianon chegando na sequência, até às 18h, depois tem o Radar Paulista, com o jornalista Renato Albuquerque, antes disso tudo, a repórter Débora Mendonça com as informações ao vivo do trânsito aqui em São Paulo, para tirar você do congestionamento na capital paulista. Um abraço a todos,
Até amanhã. Tchau, tchau.